Espírito Santo, derruba as fortalezas. Que cada um possa dar crédito à tua palavra. Não a dele próprio, mas a tua, que derruba as fortalezas e sofismas do diabo. Que nós saiamos daqui sabendo o que temos que fazer, segundo o que o Senhor nos diz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero falar, eu creio que é um pouquinho de cada coisa, mas nós vamos nos centrar sobre crise de autoridade. Você já reparou que uma grande parte de pessoas, um grande número de pessoas estão com problemas financeiros? Você vai sair perguntando por aí, esse ano foi difícil, esse mês, esse ano, não sei o que. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O maior problema das pessoas terem problemas com finanças é porque estão violentando as suas autoridades. Não estão tendo princípios com relação a elas. Violentando é ferindo a unção que elas têm. E Deus não deixa barato. Como é que Deus vai poder abençoar uma pessoa assim? Nós estamos vendo acontecer isso, não está tendo temor. E muitos têm se alimentado da palavra que tem saído desse púlpito, sim, porque eu sei o que eu estou falando. Mas até onde está produzindo frutos? Porque os frutos são produzidos de acordo com a própria pessoa. Ela recebe, então ela vai levar isso. A começar para dentro dela, para dentro da casa dela, para a sua vida pessoal, para que aquela palavra tire tudo aquilo que é secularismo dela, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que faz aquela pessoa estacionar. A palavra tem esse poder. Mas quantas pessoas será que estão de fato fazendo isso? Jesus tinha tudo para desistir. Eu vou começar por uma raiz aqui, é uma raiz que ela chega até os nossos dias. E ele tinha tudo, por tudo que ele passou, ele poderia ter desistido. Abre em Isaías 53, 3. Ele, como Messias, ele passou por muitas coisas, amados, muitas. Mas ele mesmo sabia que ele tinha que ir até o fim, ele não podia desistir, não podia voltar para trás, sequer olhar para trás ele não podia. Uma vez começado o seu ministério, que era o ministério da nossa salvação, ele não poderia titubear, ele não podia ter dúvida, ele não podia sequer refletir sobre isso. Será que eu vou? Será que eu continuo? Sequer ele podia pensar nisso. E olha, o que diz aqui, era desprezado. Você imagina, o próprio Deus, porque Cristo estava em Jesus. Deus estava em Jesus. Ele foi desprezado. E o mais indigno entre os homens, ele foi considerado pelo próprio povo dele o mais indigno de todos os homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele sabia o que era sofrer. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Já pensou? As pessoas escondiam. Não só o fato da cruz, não só quando ele estava na cruz, não. Pessoas viraram a cara para ele. Muitas. Fariseus, sacerdotes e muitos. Porque o povo daquela época era muito influenciado também pelos sacerdotes e os fariseus, que eram terríveis legalistas. E por causa deles, eles viravam os rostos, eles não reconheciam Cristo em Jesus. E o ignoravam. E não fizemos dele caso algum. Está aqui. Você já pensou? Você vir como redentor para salvar a humanidade dos seus pecados. E primeiramente levar a palavra para o seu próprio povo.
linhagem biológica dele. O povo que ele tinha que pregar primeiro, porque era assim que ele tinha que exercer o seu ministério, primeiro para Israel. Ele não podia ir primeiro ao outro povo, aos gentios, os povos de fora, primeiro ao povo de dentro, primeiro para aqueles que tinham a promessa de Cristo, do seu Messias. Então ele tinha que se revelar primeiro a este povo. Mas, ao contrário disso, eles tinham ciúme, inveja, ira de Jesus. A começar pelos sinais que ele operava. Mas, amados, isso acontece até hoje, sabia? Mas ele tinha que ir até o fim, não tinha jeito, ele não podia voltar para trás. E uma das coisas que Jesus fez, que ele discerniu muito bem, entendeu o que ele tinha que fazer, foi não passar por cima das leis, nem das autoridades, sejam civis ou eclesiásticas. Ele não fez isso. Eu vou te dizer um exemplo extraordinário que muitas vezes nós não percebemos. Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia, juntinho com o Espírito Santo. Abrem em Mateus capítulo 8. Vocês vão ver o entendimento de Jesus, amados. Ele, como Messias, até nem precisava fazer isso. Mas não, peraí. Descendo, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 4. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, veio um leproso e o adorou. Olha as pessoas que o adoraram. Algumas, no meio do caminho, no meio da trajetória, até a chegada dele na cruz, se prostraram e o adoraram. Se o adoraram, reconheceram que ele era o Cristo. Algumas pessoas, algumas. Mesmo diante de tantos sinais, prodígios, maravilhas, algumas. E esse era um leproso. Dizendo, Senhor, se ele falou Senhor, ele estava chamando Jesus de Cristo. Senhor, de Deus. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não perguntou. Mas ele exclamou, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Jesus poderia ter falado para ele, eu sou Messias, você não precisa mais fazer isso. Não precisa, vai lá. Eu estou aqui. Vocês não estavam esperando o Messias? Sou eu. Ele estava dizendo o seguinte, não passe por cima das leis sacerdotais, e nem na lei de Moisés. Vai lá ao sacerdote, apresenta-te a ele e oferece a oferta que Moisés determinou. Amém? Amém. Jesus fez isso. Olha que sabedoria. Agora, pergunta, por que ele tinha autoridade? Por causa disso. Porque ele não violentou autoridade nenhuma. Muito pelo contrário, ele submeteu a todos os quesitos. A começar, quando ele iniciou, ou antes dele iniciar o ministério, ele se dirigiu ao profeta João Batista e submeteu ao profeta João Batista. Amados, nós precisamos ter reverência à autoridade. Não é assim. Nós precisamos honrar as nossas autoridades. Não é assim que fazemos. Nós precisamos entender, se nós não fizermos isso, nós não vamos ter autoridade nem sobre as nossas finanças. Muita gente está passando apuros por causa disso, sabia? Porque está passando por cima de alguns princípios. Princípios elementares, ou princípios, melhor dizendo, princípios preponderantes para nós. Não só elementares, mas preponderantes. É mais do que isso. Jesus foi lá, me batiza. Aliás, ele nem falou para batizar, ele entrou na fila para ser batizado. E João Batista reconheceu quem ele era, falou, nossa, o que está acontecendo? Tu vens a mim.
Ele reconheceu que era o Cristo. Eu que deveria ir a ti, tu vens a mim. Como se ele estivesse dizendo, quem sou eu para que tu viesses a mim? Quem sou eu? Mas Jesus estava fazendo uma coisa, estava reconhecendo a autoridade profética de João Batista, que estava adiante dele ainda. Jesus ainda não tinha chegado, presta atenção nisso. Jesus ainda não tinha chegado no nível de João Batista. Porque ele nem tinha começado o ministério. Ele ia começar dali um tempinho. Para pensar, vamos parar para pensar nisso, porque isso nos edifica. Isso nos edifica, isto nos levanta. O povo de Deus precisa ser levantado, mas você vê, será que estão falando sobre isso? Será que as pessoas estão entendendo sobre isso? Ou vão ao culto, se regozijam porque estão recebendo uma palavra? Uau! Foi tremendo. Aliás, hoje de manhã foi extraordinário, hein? Quem veio de manhã? Não foi fantástico, Tati? Você ficou até o fim. O que Deus fez hoje era para a gente já subir para o céu e ficar quietinho, bonitinho, pianinho. Eu estou pregando e tal, e vem, olha, eu chamei os pastores, Deus estava dirigindo. Olha, os pastores vão orar pelos enfermos, e vieram alguns enfermos, e começaram a ser ministrados pelos pastores, eu fui ali até o fundo. Fiquei lá, orando, intercedendo. Aí eu orei pelas pessoas obesas no sentido de desequilíbrio de hormônios, porque eu tenho orado sobre isso. Falei, como eu tenho orado muito sobre isso, problemas hormonais, das glândulas que produzem hormônios, eu vou orar. E vieram algumas pessoas e eu orei. Aí tá, ok, orei. Aí veio assim, faz o apelo. Já viu fazer apelo para salvação? Eu não encontro base bíblica para fazer apelo, porque quem convence é o Espírito Santo. Então a palavra vai entrando, e a pessoa vai se convertendo. Porque assim que eles pregavam, eu não vi nenhum apóstolo, nenhuma pessoa aqui nas cartas de Paulo, etc., ou a partir do Novo Testamento, eu não vejo ninguém fazendo apelo. Porque as pessoas que iam à frente se convertiam e se derramavam diante do poder da palavra. E o Espírito Santo faz o apelo. Tem que obedecer, hein? Obedeça a Deus. Você tem tudo a ganhar. E eu fiz. Olha, Deus está mandando. Tem uma pessoa aqui que precisa entregar a vida de Cristo. E teve aquela tensão por um momento. E eu olhei para a pessoa. O Espírito Santo fez eu olhar. Estava ali do lado do Mendes. Onde está o Mendes? Você. E aí ela já começou a chorar, a mãe começou a chorar. Aí eu fui até lá, onde ela estava, e fizemos a oração. E ela, em lágrimas, entregou a vida a Jesus. O Espírito Santo tem razão. O problema nosso, às vezes, é o nosso ego. É o nosso maldito eu. Agora, escute isso. Ela entregou a vida a Jesus e foi tremendo. Tinha a igreja toda chorando. E aí ela vem e fala assim, sabe quem é ela? Eu falei, não. Ela é sobrinha do Ralph. Você a consagrou quando ela veio criancinha. Eu tinha consagrado quando ela tinha vindo criancinha na igreja de vidro, mano. É isso? Na igreja de vidro. Antes até, quantos anos tinha menina? Um ano. Quantos anos tinha menina? Não, hoje, mas quantos tinha? Bebê. Bebê tinham trazido a mim para que eu consagrasse. Estão entendendo o que está acontecendo? Só que ela não tinha ainda confessado Jesus. Ela não vem nos cultos. Acho que é a primeira vez que ela vem.
Sempre vem. Você é que eu não lembro. E aí ela fala, olha, ela veio, você que consagrou, você que apresentou. Dá para entender um negócio desse? Foi demais, gente. Foi Espírito Santo puro, guiando. O problema é que nós não deixamos o Espírito Santo nos guiar. Agora veja bem, Jesus, estou falando sobre isso. Eu quero falar também na raiz que tinha o povo de Israel nele. E aí Jesus, João consentiu, depois de uma resistência, consentiu em batizar Jesus. Ele entendeu que ele tinha que fazer isso. Agora, olha só como os céus podem se abrir sobre a sua vida quando você obedece. Quando você submete, o céu se abre sobre a sua vida. Ah, sim. E quando se abre o céu, vem tudo que está retido sobre você. Amém? Yes, é isso. E o céu se abriu e veio o Espírito Santo sobre Jesus. E veio até a voz, ó, esse é meu filho mesmo, ó, tá vendo o que ele fez? Como se Deus estivesse falando isso mesmo. Tá vendo o que ele fez? Ele obedeceu, ele foi lá, ele é o Cristo, ele é o meu filho, o filho do Deus vivo, ele foi lá, até o profeta, submeteu ao profeta, foi batizado, e aí eu tenho que abrir os céus e enviar o Espírito Santo. Outra, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira. Jesus, como segunda pessoa da Trindade, se submete à terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo começou a governá-lo. O Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é reverência e autoridade. Por quê? Porque uma coisa começou lá atrás até. E ele veio vindo, cumprindo esse quesito na vida dele. Agora, eu lhe pergunto, por que Jesus tinha autoridade, Santo Deus Todo-Poderoso? Por quê? É por causa disso. Não é outra coisa. Ele estava como homem, então ele tinha que cumprir tudo isso e não passar por cima das leis. Não passar por cima das pessoas. Tudo bem, aquelas autoridades eclesiásticas o afrontou muitas vezes. Afrontaram Jesus muitas vezes. Mas ele respondia com sabedoria, com firmeza, e andando. Eles não conseguiram fazer Jesus voltar para trás, muito pelo contrário, porque muitos, enviados pelo diabo mesmo, queriam trazer dúvida no coração de Jesus. A mesma coisa até hoje, o diabo usa muitas pessoas para trazer dúvida no seu coração. E quantas vezes você cai nelas? Você não pode ter dúvida com relação as coisas que você precisa cumprir, como, por exemplo, o princípio de autoridade na sua vida. Porque isso é essencial, eu já falei aqui. Veja o que Jesus falou para aquele homem leproso que foi curado. Não é tremendo isso, amados? Não é fantástico? E Jesus mesmo, ele se dizia que não era juiz, mas ele tinha vindo para servir. A partir do momento que você se considera uma pessoa que pode julgar as outras, pronto, acabou o seu ministério. Abra aqui, eu tinha outra coisa para falar, depois nós vamos voltar aqui, em nome de Jesus, amém? Abra no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Olha que tremendo. E aí que está, muitos de nós estamos com a cabeça enfiada aqui nessa terra, pensando que na terra está a solução. Está uma vírgula, na terra está a tua sepultura. Tua solução é do céu, é do alto. É do alto que vem o socorro. É do alto que vem o poder. É do alto que vem a unção. É do alto que vem as bênçãos, as promessas que se cumprem. Elas vêm do alto. Onde Cristo está sentado, como diz a palavra, o Pai Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É do alto. É do alto. Enquanto tua cabeça estiver na terra, niente, não tem jeito. Tua vida vai sempre estar estacionada, vai ficar um pouquinho bom aqui e depois volta para o mesmo lugar. Escute o que eu estou falando. Tá, muito bem. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, porque eles viam em Jesus uma tremenda autoridade. Ele falava como quem tinha autoridade, está lá em Mateus 7,29, ali pertinho onde nós lemos. E eles queriam ouvir Jesus, porque viam autoridade nele, sim, porque ele estava cumprindo todo esse requisito. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz
ou repartidor entre vós? Olha o que ele fala. Eu não sou juiz, não vim para ser juiz. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Eu vim para servir. Quando você colocar isso na sua cabeça, eu vim para servir, eu não vim para julgar, mas para servir, segundo os propósitos de Deus. A partir daí, Deus começa a fazer uma obra na sua vida. É isso mesmo. Amados, nós queremos usar a nossa linda sabedoria aqui, da porcaria da terra, para querer usá-la no reino de Deus. Está por fora, não tem jeito. Olha que Jesus, Criador dos céus e da terra, o Rei da glória, o Redentor que vive, aquele que criou o universo inteiro, ele desceu de lá, se despojou da glória que o cercava, como Criador, como Verbo de Deus, como a palavra, veio aqui, se fez homem, carne, e habitou no nosso meio. Meu Deus, vamos olhar para isso, gente. Entender que nós, na nossa linda força, não somos nada. Não somos nada. Eu não gosto de cortar o S. Eu sempre chamo a atenção na hora, não vai lá, mas não corta os S's. E quase eu cortei aqui. Mas é o seguinte, olha o que ele me fala. Eu não vim, eu não sou juiz. Não, eu vim para servir. E aí o que ele fala? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E Jesus discerniu muito bem. É a hora de eu falar algo para eles aqui. Porque muitos estão pensando que é no acúmulo de bens que eles vão ser alguma coisa. E eu vou dizer que não. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto. Disse a ele mesmo: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: oh, minha linda, maravilhosa alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ai, que maravilha. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado? Para quem será? Aquele que é para si, aquele que é, sim, é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Amados, mas apóstolo, então eu não posso ter? Vai dormir mais cedo, lógico que você pode ter. Mas entenda que quem quer te dar é Deus. Não é você que precisa querer para dizer que você tem, está muito bem e pode abençoar. Deus que é o abençoador. Ele te dá primeiro para que você dê. Mas quando você retém para Deus, amados, Deus vai ver que você não quer honrá-lo. Você viu o testemunho da Tati? Você viu o testemunho dela? Ela ouviu o Espírito Santo. É só que ela não falou uma coisa aqui. Depois que ela fez isso, acho que alguns estiveram pensando: o que será que ela ganhou com isso? Ela foi promovida 3 vezes. É verdade ou não é isso que estou falando? Ela esqueceu de falar, eu estou falando por ela. Você permite que eu fale por você? Foi promovida 3 vezes. No mesmo ano. Você pensa que Deus não vê? Eu vou dar, eu só vou ser abençoado daqui 500 anos. Vai nada. No mesmo ano. E se ela foi promovida 3 vezes, significa que o salário subiu 3 vezes. Só uma pergunta, desculpe. Eu vou perguntar, nós estamos em poucas pessoas, é uma conversa até informal aqui. Me diga uma coisa. Se o salário então aumentou 3 vezes. Daquilo que você deu, porque Deus falou: dá tudo que você tem aí. Eu sei que você tinha alguns milzinhos lá. Não é isso? Mais de 1.000. Ok. Que era tudo que você tinha. Quantas vezes mais você ganhou sobre esse tanto que você deu? Obrigado. Aplauda Jesus. Sabe por quê? Ela foi desprendida, ela não ficou pensando naquilo. E agora eu vou dar. E começou, e discutiu com Deus. Só quero ver agora.
Não, ela foi, deu. Ela sepultou. Isso é tremendo. Altar é sepultura, gente. Quando eles levavam sacrifícios para Deus, lá no templo, do tabernáculo, etc. e tal, não precisa ficar falando, aqui qual era, você sabe. O que o sacerdote fazia? Matava o sacrifício. Então o altar era uma sepultura. A pessoa dava, acabou isso para mim, já dei. Acabou. Salomão ele ficou tão louco, ele executou 22 mil cabeças de gado. Sabia disso? Porque era assim que se sacrificava a Deus naquela época. Hoje não, né? Não vai fazer isso. Você entra debaixo de maldição. Mas ele fez. Ele ficou doido, ele ficou maluco, porque ele viu o pai dele fazendo. Ele via Davi fazer. Até um certo ponto ele andou segundo os caminhos do seu pai Davi. Sim, depois ele se entortou lá, mas isso é uma outra coisa. Mas ele ficou doido, porque ele viu o pai, no dia que ele ajuntou recursos para construir o templo, todos se ajuntaram e eles deram uma grande quantia. E o Salomão, que era o filho, via como seu pai adorava a Deus. Então ele ficou louco, falava, vou dar a Deus. O que aconteceu? Na mesma noite, Deus desceu e visitou ele. Na mesma noite. Salomão, pede o que você quer que eu te dou, rapaz. Para com isso. Você mexeu comigo, você me provocou. Agora, a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será, viu? Pra você entender quem é Deus. E aí, ele falou, Senhor, o que eu quero? Sabedoria para guiar o teu povo. Preciso disso, da tua sabedoria para guiar o teu povo. Salomão, você não me pediu riquezas? Só porque você não fez isso, você não me pediu riqueza, eu vou te dar tanto que você vai ser o homem mais rico da história da humanidade. E vou te dar sabedoria para você guiar esse povo. Foi o homem mais sábio. Deus faz ou não? Aí, ele se perdeu porque ele quis se perder. Deus não teve nada a ver com isso. Ele entristeceu Deus, se desviou dos caminhos do seu pai Davi e aprontou miséria. Tanto é que a maçonaria vem das coisas que ele fez. Sabia disso? Eu não vou falar sobre isso. Mas a maçonaria, muito da maçonaria, tem das coisas que ele fez. Sacrificou criança, levantou altares a Moloque, a Astarote, a deusa da fertilidade. E fez um monte de abobrinha lá. Levantou altares nos altos. Ih, meu. Porque se casou com 700 princesas e trouxe os deuses das suas nações para dentro de Israel, meu. Então Deus falou, chega, meu. Chega, Salomão. Acabou. Você extrapolou. Mas, enquanto ele teve o coração íntegro, Deus o abençoou. E foi com ele. Por causa das loucuras que ele fez, Deus teve que rachar o reino. E o filho dele começou, o outro lá, porque tiveram 2 reis, porque Israel se dividiu. 10 tribos para um lado, 2 para o outro, e ficaram lá em Judá, as 2, lá em Jerusalém. E a outra começou a levantar bezerros de ouro, a síndrome lá do deserto de Faraó. E aqui que eu quero chegar. Sem querer eu cheguei onde eu queria. Abra agora em Lucas. Está tudo bem com vocês? Estão entendendo, né? Me parece que estão entendendo, amém? Glória a Deus. Abre em Lucas capítulo 17, no 20. Sabe, o que está dentro de nós muitas vezes, a gente quer ver a opulência. Eu quero ver um montão. Vamos andar segundo os passos de Jesus e entender o que significa a autoridade. Eles não reconheceram a autoridade em Jesus. Muito embora ele tinha, mesmo, toda a autoridade estava nele. Interrogado pelos fariseus, versículo 20, eu falei 20. Ok. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Por que ele disse isso? Porque aquele povo tinha ficado 400 anos escravo no Egito. Esta raiz estava no coração deles. Olha como a raiz do mundo, muitas vezes, perdura no nosso coração, porque nós não morremos para ela.
Porque a gente sempre quer voltar para lá, para a razão humana, para as coisas daqui, para esse século. Sempre a nossa mente quer voltar para trás. Queria, amém? Porque depois de hoje você não vai querer mais. Glória a Deus. Por que ele falou isso? Porque, eu estou falando, 400 anos no Egito, eles estavam acostumados com a opulência de Faraó e as suas grandezas, as suas carruagens de ouro, as suas estátuas e toda aquela glamour lá do Egito. Eles estavam acostumados com isso. 400 anos viram isso. E depois mais 40 de deserto, a palavra diz que Deus não conseguiu tirar o Egito do coração deles. E aí foi essa caminhada, tudo bem, aquela outra geração entrou na terra, mas estava lá no coração. É raiz, eu estou falando raiz. E conquistaram a terra, mas ora, viviam voltando para trás. Mesmo depois, eles queriam muitas vezes servir os deuses dos outros povos. E como viam reis, isso lá por causa do Egito, viam que os outros povos tinham reis, encheram a cabeça de Samuel, que era o profeta que guiava o povo, profeticamente falando, e guiava muito bem pelo poder de Deus, amém? Então Deus guiava o povo, e eles começaram a encher as paciências de Samuel. Queremos um rei como tem as outras nações. Egito no coração deles. Aí Samuel foi falar com Deus. Deus, e aí que eu faço? Samuel, não é você que eles estão rejeitando, rapaz. Para com isso, sou eu que eles estão rejeitando. A mim estão rejeitando. A mim, eles não querem. Eles querem um rei, eles não querem que eu governe. Aí está um problema. Muitas vezes nós não permitimos o Espírito Santo nos governar. É a nossa bendita ou maldita razão. Santo Deus. Pensa um pouco nisso, sabe? Isso é falta de entrega, falta de morte. Falta de morte. Quando você vem trazer oferta, é morte. Você está morrendo para aquilo que você está dando, que eu já falei, e está morrendo também para a sua velha natureza. Aí Deus, muitas pessoas não morrem, ficam lá se mesquinhando, Deus não pode abençoar. Fica tudo retido. Deus quer. Ele já determinou que você é uma bênção, uma bem-aventurança. Mas você precisa querer ser, amém? Porque Deus é gentil, Ele não vai fazer se você não quer. Amém, amados? Eu sei que está duro para ouvir isso, mas é do Espírito Santo está guiando aqui. Em nome de Jesus. Então aconteceu isso. E aí, tá bom. Então vocês querem um rei? Vamos dar um rei. O primeiro rei foi uma encardição. Encardição, que foi Saul. Foi uma encardição. Encardição, soberbo, opulento. Foi humilde só nos primeiros dias. Depois já cresceu o rei na barriga, que ele era, mas cresceu, foi lá para a barriga. Saiu daqui, foi para a barriga. Saiu da autoridade, foi para a barriga. Já viu essa? E foi mesmo. E costumam dizer, o rei na barriga é uma verdade. Meu, como o homem é frágil, sem Deus você é frágil demais. Nós somos vulneráveis demais, amados. Sinto muito, queremos ter razão em tudo. E queremos julgar. E Jesus mesmo falou, eu não vim para julgar, eu vim para servir da minha vida. Então nós estamos aqui nessa vida para dar a nossa vida para Deus, para Ele usar como Ele quiser. E aí o que Ele vai fazer, amados? Você não sabe o que Ele vai fazer. Você vai superabundar de testemunhos. Deus vai trazer muitos através da sua vida. Deus vai resgatar vidas que você nem imagina. Nem imagina, como o testemunho da menina aqui. Amém, amados? Tá, aí foi. Rei. Aí estiveram reis tão encardidos. Davi foi uma exceção, Josias foi outra exceção, Josafá foi uma outra exceção. Tiveram poucas exceções de reis que foram bons, que foram governados por Deus. Mas teve uma grande parte que foram encardidos mesmo. E trouxeram um monte de lambuzeira para dentro da nação. Você quer ver um? Por exemplo, vou falar um. Acabe. Trouxe toda a idolatria da mulher que eles inventou que tinha que casar com ela, que não era israelita. E Deus falou, não casa com as mulheres estrangeiras. Vai ser uma ruína para a nação. Não, vou casar com Jezabel. E trouxe 400, 800 profetas de lá, do lado de lá. Trouxe 850 principados, demônios para dentro da nação.
Deus teve que levantar um profeta chamado Elias para ir lá confrontar o cara, o rei. Meu, olha que quanto Israel sofreu, amados. E aí, porque era a raiz do Egito no coração deles. Aí vem Jesus. Eles estavam esperando o reino, né? Estavam esperando o Messias. Sabe como eles estavam esperando? Eu já falei, é a terceira vez que eu vou falar, um rei opulento. Uma carruagem, séculos, um exército inumerável, com armas poderosas. E ele ia chegar lá, ia expulsar Roma de lá, ia tomar conta do pedaço, na força. Aí Jesus falou assim, o reino de Deus não vem com aparência. Porque eu sei, eu penso que eu não sei, vocês estão esperando todo um glamour. Não vem, não vem, vai entrar aí montado num jumentinho. Para se cumprir a palavra lá de Zacarias 9:9. Ô Israel, vem aí o teu rei, humilde, montado no jumentinho, filho do jumento. Pronto. E vai nascer uma manjedoura. Olha como o reino de Deus está de ponta cabeça com essa desgraça desse mundo, amado. Por isso que nós temos que brilhar lá no meio do mundo. Nós temos que mostrar pelo poder de Deus quem nós somos. Amém? Não sermos juízes, mas servir esse mundo aí que está perdido e está precisando conhecer a Deus verdadeiramente através de uma vida assim, que tem o poder de Deus, mas uma pessoa humilde que vem para servir esses pecadores. Amém, amados? Assim como Jesus, o nosso exemplo é Ele. E aí que está o negócio. E aí, tudo que aconteceu com Jesus foi na maior humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E mesmo assim, ele não atravessou as leis e nem as autoridades. Vai lá, mostra, paga oferta, como diz na lei de Moisés, e mostra-se ao sacerdote. Lucas, aí mesmo. Lucas. Aí, ó, aí mesmo, no 17, versículo 11. Olha só que está aí. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galiléia, entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Olha como eles foram curados. Olha, presta atenção nisso, amados. Por favor, em nome de Jesus, durma com isso. E clamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, indo eles, ficaram limpos. Você entendeu isso? Ele não orou por eles. Ele não disse assim, ser curado, ser limpo da lepra. Vai, mostram-se aos sacerdotes. Só falou isso. Quando eles foram se dirigindo, foram curados. Você entendeu? Jesus está falando, não vou passar por cima das autoridades da lei. Eu só vou dizer isso. Conforme eles estiverem indo, eles vão ser curados. Foram curados. Vocês estão entendendo isso? Você quer ter autoridade? Se submeta à autoridade. Reverencie a autoridade. Tenha temor de autoridade, amados, porque o que falta é temor. Não falar, tenho temor de Deus, não de autoridade. Vai dormir mais cedo. Você mostra o temor de Deus tendo temor de autoridade. E não ferindo a unção, que muitas pessoas estão querendo ferir a unção das suas autoridades. Meu, é uma coisa simples de entender, mas muita gente não entende. Amados, eu quero que você seja próspero. Amém? Eu desejo isso. Que você seja próspero, mas você só vai ser próspero se andar sobre isso. Amém, queridos? É simples de entender. Quando você se despojar mesmo da sua velho homem carqueirado, que não serve para nada, e aí você é um novo homem, e você vai andar sob o governo do Espírito Santo, e não sob mamon, porque as pessoas, uma outra coisa, que é a mesma coisa, como pelo fato de não estarem andando sobre os princípios de autoridade, estão andando sobre os princípios de mamon, estão debaixo de mamon. O que é, amor? Ok. Debaixo de mamon, porque quando a pessoa, ela quer ter razão, ela é mamon. Porque tem dois senhores, ou mamon ou Deus. Jesus falou isso.
Você vai servir Mamon, você vai servir a Deus. Está entendendo? Amados, eu quero que vocês sejam prósperos em nome de Jesus. Você viu que o que João falou, o que Tito falou. Espera aí, abra lá no livro de Tito. Esse é Tito, mas vamos lá. Olha o que ele disse. Não é Tito, é Tito. Olha, eu quero que você prospere e vá dentro da tua alma. Não é Tito. Não, mas eu vou te mostrar aqui, eu sei. Aleluia. É o presbítero Gaio, ele fala, eu quero que te vá bem em tudo e prospere a tua alma. É isso que ele fala. Quer ver? Brá, brá, brá. Brá, 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 brá. Espera aí, fica calmo aí, que eu acho. Ninguém está com pressa aqui, eu já vou terminar. Ah, é João que fala para Gaio. Terceira carta de João, terceira. Olha o que João desejava para o seu presbítero lá da igreja. Versículo 1 e 2. Eu quero que você ande na verdade, assim como ele desejava. O presbítero, o amado Gaio, a quem amo na verdade. Eu amo na verdade, na palavra. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Amém? Por que você pôs? Não é tremendo isso? Você acha que eu não oro por você por isso? Eu vou começar a escrever cartas para você. O André para o Tiquinho, eu quero que você vá bem em todas as coisas, como vai bem a tua alma. Mas eu oro, não preciso escrever carta, eu estou orando lá diante de Deus. Você não imagina como eu oro pela sua vida. Eu não estou falando isso para aparecer, não me importa isso. Se você quiser entender, amém, mas não é por isso. É porque eu amo a sua vida, como ele escreveu, eu amo a sua vida. Porque você anda na verdade, na palavra, e faz os seus filhos andar na verdade também. Você viu que ele vai, se você for ler mais adiante, você vai ver que é isso. Eu quero que vá bem a tua alma. Mas entregue a tua vida toda para o Senhor. Deixa ele guiar, deixa ele governar, deixa ele fazer como ele quer, porque aquilo que ele quer é melhor do que aquilo que você pensa que você quer. Amém? É muito melhor. Muito melhor. Ele guiar a sua vida significa que você vai brilhar em todos os lugares. A luz do Senhor vai se expandir através da sua vida. O reino vai se manifestar com certeza, em nome de Jesus. Amém, amados? Vão olhar para Jesus. Ali em Mateus 8, depois que ele cura aquele leproso, ele entra em Cafarnaum e vem o centurião, que é o governador de Cafarnaum. Presta atenção nisso. Eu não vou nem abrir, mas eu quero falar. Governador de Cafarnaum, porque os centuriões governavam as cidades na nação onde Roma dominava. Roma dominava a nação de Israel. Amém? Então ele pegava os seus centuriões e colocavam nas cidades para eles governarem. A serviço de Roma, a mando de Roma. Amém? Ok. Então o centurião chega lá em Jesus, Jesus está entrando em Cafarnaum. Senhor! Meu servo está muito doente na minha casa. Jesus fala assim, Jesus já sabendo, eu vou lá curá-lo. Não, Jesus, não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Sabe o que ele estava falando? Governador de Cafarnaum, centurião, não sou digno de te receber debaixo da minha autoridade. Debaixo, porque está bem claro ali na palavra quando você lê, depois você lê a partir do versículo 5 em Mateus 8, não sou digno de te receber debaixo da minha casa, do meu teto. Mas Senhor, dize somente uma palavra daqui, dize, e ele vai ser curado.
E aí ele continua o diálogo, continua a conversa. Porque eu também sou um homem sob autoridade. Entende o que ele fala? Você está entendendo o que ele falou? Eu também sou homem sob autoridade. E digo àquele vai, ele vai, ao soldado. Digo ao servo, vai, vem, ele vem. Jesus olhou. Nem em Israel encontrei tanta fé como essa. Ele estava dizendo, não encontrei entendimento a respeito disso, desses princípios de autoridade, porque fé tem relação com o princípio de autoridade. Ele estava falando, eu tenho autoridade porque eu estou sob autoridade, eu me submeto, por isso que eu tenho. Agora, eu estou vendo que você tem autoridade aqui sobre Cafarnaum mais do que a minha. Alô? Jesus, eu estou vendo que você tem autoridade no reino espiritual muito mais do que eu. Eu não sou nada perto de você. Você vai dizer uma palavra no reino espiritual, essa palavra vai tocar lá o meu servo e o demônio que está nele, porque na realidade o servo estava com um demônio nele. Um demônio de doença que estava matando o homem. Ele estava à beira da morte. A tua palavra vai atravessar aqui as regiões celestiais dessa cidade e vai tocar fora o demônio que está lá. Porque você tem autoridade para isso. Aplaudam Jesus. Continuando, ele continua a conversa. Por isso eu digo, no reino de Deus, quando formos arrebatados, muitos, ele diz muitos, ele não estava falando dos judeus. Presta atenção no que ele diz. Muitos virão de muitas nações, de muitos lugares, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles estão lá já, sabia, né? Eles estão lá já. Depois que Jesus ressuscitou, em seguida eles ressuscitaram. Entraram na cidade e foram vistos por muitos. Eles e os outros, José e muitos outros. A sua palavra diz isso lá em Mateus capítulo 27. Entraram na cidade, foram vistos. Entre eles estava Abraão, Isaac, Jacó, que depois subiram. Estão lá já preparando a nossa mesa. Ele diz, nós vamos nos assentar com eles na mesa. Alô? Porque vai ser uma coisa visível, aí vai ser visível. Vai ser palpável sim. E nós vamos estar lá com eles. Enquanto, aí Jesus continua, enquanto os filhos do reino vão ficar fora gemendo em trevas. Por que ele disse isso? Porque não reconheceram a minha autoridade. Ele não disse isso, mas ele queria dizer isso. Enquanto que um centurião, que nem judeu era, não estava esperando o Messias, reconhece o Cristo em Jesus, a autoridade dele. É muito, né? Aí uma lição extraordinária para nós. Por isso que ele falou, nós vamos estar lá, amém? Mas entendam isso que eu estou pregando hoje. Feche os teus olhos. Cadê ela? Ela falou que ia. Dá o testemunho. Ah, tem um testemunho, mas ela não veio para dar, a Kelly, que é a líder do infantil. É isso? Fala, depois eu pego ela e trago ela aqui. Amém. É que depois que o apóstolo ministrou essa palavra, pela manhã, eu falei, você devia ter dado testemunho. Quando ela ficou grávida da Lívia, Giovana. Lívia é ela. Quando ela ficou grávida da Giovana, ela trabalhava numa empresa e ela é arquiteta e o marido é engenheiro civil, né? Vocês trabalhavam na mesma empresa e ela tinha um chefe que era muito duro e sempre brigava com ela, sempre. Falava que o trabalho dela, que ela era uma má profissional, reclamava do trabalho dela. Falava que queria mandar ela embora. E acabou não sendo assim, mas o chefe sempre brigava e as colegas falavam, mas você não responde, você não faz nada. Ela falou, maior é o Deus que está em mim do que o Deus que está nele.
E ela sempre em obediência. E fazia o que o chefe mandava, o chefe criticava o serviço dela, reclamava e falava que ia mandar ela embora. E depois que que a bebê nasceu, a Giovana nasceu, ela falou: Senhor, quero sair da empresa. E ele fala tanto que vai me mandar embora, mas o Senhor é quem sabe. Mas ela ainda ficou algum tempo e foi mandada embora. Passaram-se, acho que quase 3 ou 4 anos, eu não lembro agora a idade que a Giovana está. Em julho, ela recebeu uma proposta desta empresa, de um dos diretores dessa empresa, chamando ela, se ela não queria entrar num projeto. E ela foi e fez a proposta, né, deu o preço dela. Quando foi, ficou sem resposta. Quando foi em setembro, ela teve um sonho. No dia que ela teve o sonho, ela foi na casa da Thalita, que é a irmã dela, e na hora que ela estava contando o sonho, a pessoa ligou e falou: tá de pé aquela proposta? Ela falou sim, e ele falou: olha, só que você vai trabalhar com tal pessoa e tal pessoa. Ela ficou muda no celular, no telefone. E aí ele falou assim: e aí, se aceita? Aí ela falou: eu vou orar e eu te dou a resposta. E ela deu, depois Deus falou para ela: vai. E ela foi trabalhar com essa pessoa. Ela desconheceu, ela terminou essa semana o projeto e ela foi muito elogiada por esse diretor que era chefe dela, que mandava ela embora, que brigava, e falou para o cara da empresa lá: se for fazer mais, tem mais projetos. Ela foi tão elogiada por ele, falou: tem mais projetos e eu quero que essa equipe permaneça no projeto. Então foi uma honra de Deus pela obediência dela, né? E ela falou, esse diretor que colocou ela com esse que era chefe, falou para ela: e aí, como foi, né? Trabalhar? Ela falou: nossa, ele parece outra pessoa. E ela falou: porque eu creio que viu a diferença, como eu sempre declarava, que o maior era o que estava em mim. E pela obediência dela, Deus honrou o trabalho dela diante desse chefe, né, o que foi respeitar e não reclamar diante da autoridade. Uau! Tem gente que não quer esperar. Tem na força do braço. Esse é um exemplo, hein? Tremendo isso. Que fantástico. Tá vendo como é fácil ser abençoado? Em certo sentido. Certo sentido. Só esse sentido que existe. Tá vendo como nós podemos ser pessoas saudáveis, abençoadas, prósperas, ricas em tudo, no poder de Deus, ricas na humildade, na simplicidade, na palavra. E podemos fazer diferença. Porque Deus quer isso. Não é tremendo isso? Glória a Jesus. Amém. Eu ia falar uma coisa aqui, você falou, acabou. Mas tá bem. Quando você chegar em casa hoje, leia. Porque nem todos aqui são obreiros, estão no ministério atuando. Mas todos. Leia 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 10 até o fim. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 10 até o fim. Leia lá no silêncio do seu quarto. Não vai ler agora, hein? Está proibido ler agora. Leia lá, porque é meio comprido. Leia lá no recôndito do seu quarto. Amém, amados? Feche teus olhos. Aleluia. Quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar que sua vida vai crescer, vai prosperar. Amantioriano. Deus, eu estou vendo um cimento caindo agora. Uma argamassa celestial no casamento de vocês. A Jeane leu um versículo aqui. Pensa que eu não estou legal? Eu estava sentadinho lá na escada, vendo umas passagens. E ela falou assim:
que está em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica o lar. A tola destrói com as mãos e atitudes. Atitudes de mulher sábia. Sacerdote representa Cristo. Amém? Na sua casa. Deus está fazendo algo aí. Receba. Para que venha autoridade. Espírito Santo,